Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento na nossa série de vídeos sobre o React.js, na qual nós estamos fazendo um projeto de portfólio. Na aula que nós vamos trabalhar agora, nós vamos desenvolver algumas funcionalidades para a nossa aplicação. Dentre elas, a separação dos conteúdos em páginas e a gerência desses conteúdos através de rotas. Para isso, prestem bem atenção aqui no nosso projeto do Figma. No nosso projeto do Figma, a ideia é que a gente tenha uma página home, uma página sobre, uma página de projetos e uma página de contatos. Então, no mínimo, nós teremos 4 páginas. Na aula anterior, que foi a aula 2, o nosso arquivo app.jsx, que é o nosso arquivo principal, ele tem o conteúdo da página home, com cabeçalho, com conteúdo de container, que é o miolo do conteúdo de fato, e com rodapé. E essa estrutura é correspondente à página home. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse conteúdo que está dentro do app.jsx e colocar dentro de um componente funcional que vai ser uma página chamada home. Então, nós vamos fazer exatamente isso. No arquivo app.jsx, dentro do return, eu vou pegar aqui o fragment que está na linha 8 e vou selecionar até a linha 26 e vou fazer Ctrl X para recortar. Aqui dentro desse return, basicamente o que eu tenho que fazer é colocar, eu só vou colocar um texto para não ficar nada aqui. No caso, eu vou colocar dentro de uma tag H1 só o nome home, tudo bem? Então aqui dentro eu só coloquei uma tag H1 com o nome home. Vou apagar as duas linhas aqui de import do footer e do header. Selecionei, deletei, salvei. Se a gente for olhar a nossa aplicação, agora só vai estar aparecendo o nome home lá em cima, que é uma tag H1. Então falta a gente fazer aqui a página home para a gente poder exibir o conteúdo de fato. Beleza, onde que a gente vai fazer isso? Na nossa pasta pages, que criamos na aula 2, com o botão direito do mouse você vai criar uma nova pasta que se chamará home, que vai corresponder à nossa página home. Eu vou logo criar as pastas correspondentes às nossas páginas para já deixar tudo bem organizadinho. Botão direito, nova pasta, sobre, botão direito, nova pasta, projetos, mesmo esquema, botão direito, agora no caso só falta contatos. Dentro da pasta home eu vou criar dois arquivos, o arquivo index.jsx e o arquivo de CSS dele, que no caso vai ser o home.module.css, tudo bem? Então observem aqui, vou no arquivo index.jsx, vou criar o meu componente funcional que é a minha página, function home. Faço aqui um return. Dentro desse return, basta eu colar aquele conteúdo que a gente recortou do app. Eu vou fazer Ctrl V para recortar. O conteúdo aqui ficou meio desalinhado, mas basta eu selecionar ele aqui e usar um tab, mais um aqui, para dar uma organizada. Depois a gente poderia usar o recurso aqui para formatar o nosso documento, tá? Shift, Alt e tudo mais. Beleza. Ele está dando alguns erros. O primeiro erro que ele está dando aqui é que o nosso componente home ainda não está sendo exportado. Então vou fazer Ctrl End, vou lá para o final, tecla Enter, Enter, Export Default, que é Default, Home. Teclo Enter para deixar uma linha em branco. Então, a exportação padrão desse meu componente é o componente home, exatamente dessa função. Return está tudo beleza, tem o erro aqui do header, porque ele não está reconhecendo esse meu componente. Então, Ctrl espaço, não apareceu? Vou fazer o import. Então lá em cima eu vou teclar Enter algumas vezes. Vou fazer o import do header from, entre aspas simples. Eu vou subir um nível para poder sair da pasta que eu estou, que é na página home, na pasta home. Vou subir mais um nível para poder sair da pasta que eu estou, que é a pasta pages, para poder acessar components. Ou seja, eu vou ter que voltar 2 níveis para poder acessar os meus componentes. Dentro de components eu vou acessar o meu header. Vou fazer Shift Alt seta para baixo para poder também fazer aqui o import do footer, que é o meu outro componente. Então, header e footer. Observem, header e footer. Então, a página home foi feita dentro do arquivo index da pasta correspondente a ela, que está dentro da pasta pages. Vou fechar aqui. O CSS eu não vou mexer agora, tá? Vou fechar. Dentro do nosso arquivo app, observem que não aparece nada. Mas a gente pode fazer exibir aquela página. Aqui, ao invés dessa tag H1 home, a gente pode dizer que a gente tem um componente chamado home. Esse componente home é uma page. As páginas são componentes também. Se eu fizer Ctrl espaço, não apareceu aqui para fazer o import, mas eu vou fazer o import aqui manualmente.
Eu vou fazer o import de home from, entre aspas simples, ponto barra, pages barra home. Observem, eu vou fazer um import do componente chamado home, que vem de onde? De pages home. Feito isso, se eu for na minha aplicação, observem que ela já apareceu perfeitamente. Inclusive o CSS está funcionando perfeito, perfeitinho, porque home acessa um CSS que está dentro aqui desse app. Se eu tirar essa linha aqui, vai dar problema, né? Porque é dentro desse app que está a formatação do CSS. Mas depois a gente organiza esse CSS bem certinho, colocando o CSS do home dentro daquele module dele mesmo, que é o home.module.css, e faz depois os ajustes necessários lá na página. Mas observem, a gente conseguiu já separar o conteúdo de uma página. Porém, a gente vai ter outras páginas. Nós teremos outras páginas. Além da página home, nós teremos sobre, projetos e contatos. Eu não posso deixar aqui dentro da minha entrada, no meu aplicativo de entrada, no meu app, somente a página home. Como é que eu vou acessar as outras rotas? Para isso, eu preciso trabalhar com um gestor de rotas. No caso, a gente vai utilizar a lib chamada React Router DOM. Para isso, eu vou clicar aqui no botão Dividir Terminal. Cliquei, ele vai abrir um novo terminal. Por que eu não uso o mesmo terminal que eu estou? Porque ele está rodando o npm run dev, né? Então, num novo terminal, eu vou fazer o comando npm install react router DOM. Pode ser npm i espaço react router DOM. Qualquer uma dessas duas formas estão certas. Feito isso, eu vou teclar Enter, aguardar o processo de instalação. Ele é relativamente rápido, tá? Não demora muito tempo. Depois que a gente fizer a instalação do React Router DOM, a gente poderia ter feito isso lá na primeira aula, só que eu normalmente não acho muito interessante mostrar isso logo no comecinho. Tá, ele fez aqui a instalação sem problema. Aqui do lado eu tenho dois terminais, eu estou aparecendo em cima deles, mas o segundo aqui, o PowerShell, é esse segundo que eu fiz a instalação. Eu vou clicar na lixeirinha para poder fechar ele. Tudo bem? Esse terminal eu não quero que ele fique aparecendo, então eu vou clicar aqui no X, mas eu não fechei ele, eu só tirei ele da tela, ele ainda está rodando. Se eu fizer Ctrl apóstrofe ou Ctrl J, ele aparece, tá? Tudo bem? Então eu vou fechar ele aqui para poder a gente ganhar espaço. Beleza, como é que a gente trabalha com rotas? Para trabalhar com rotas, geralmente você vai fazer o seguinte. Dentro da pasta src, você vai criar um arquivo chamado routes.js. Então, botão direito, em src, novo arquivo, routes.js. Ou routes, a pronúncia aí vai depender de como você compreende o inglês. Para poder fazer a utilização do routes, a gente vai digitar o seguinte código. A gente vai criar uma function chamada approutes, que vai ter como return as seguintes instruções. A gente vai precisar de um browse router. Observem que ao digitar, eu teclei Enter, ele já fez o import lá em cima. Dentro desse browser router, eu preciso ter rotas, routes. E observem aqui o seguinte, ele está dando aqui um erro, ele está dizendo que não foi definido. Eu vou fazer aqui Ctrl espaço. Observem que ele aparece aqui a opção para ele fazer o import. Ele vai acrescentar lá na linha 1. Observem que ele acrescentou vírgula, routes. Tudo bem? Dentro desses routes, a gente tem que criar cada uma das rotas, cada um dos routes. Dentro desses routes, basicamente, o que a gente define? A gente tem uma propriedade chamada path, que é caminho. Entre aspas, a gente define qual é o caminho. No caso, eu vou definir logo a rota raiz, que é a rota padrão. Dentro dessa rota padrão, eu tenho também que definir aqui qual é o meu element. No caso, qual é o elemento que eu quero abrir nesta minha rota. Então, basicamente, deixa eu só fechar aqui para ele parar de ficar exibindo erro aqui embaixo. Então, eu tenho uma rota, que é para o caminho raiz, que vai abrir um elemento, que no caso vai ser um componente funcional. Eu quero abrir o meu componente chamado home. Deixa eu só tirar aqui, pessoal, e não é, aqui no caso não é entre aspas, é entre bigodinhos, aqui no caso é entre chaves. Então, a rota para o path barra, que vai apontar para o elemento que é o meu componente funcional. Eu vou dar só um espacinho aqui para poder ficar mais legível, mas não é obrigado a dar esses espaços, tá? Eu vou abrir o componente home. Ele está dando alguns erros. Ele está dando um erro de root porque falta a gente fazer o import. Então, cliquei em root, Ctrl espaço, clico aqui na primeira opção, ele vai fazer o import aqui. Se ele não fizer, você pode digitar lá em cima, separando por vírgula sem problema.
O home não está aparecendo porque também não foi feito o import de home. Ctrl espaço, vou fazer aqui o import da page home. Observem que já assumiu o erro. Aqui está dando erro porque falta a gente fazer um export default. Então lá no final, export default de app roots. Aqui no caso é com R maiúsculo. Teclo Enter, deixo uma linha em branco. Observem bem que a gente criou uma função chamada approots que retorna um navegador de rotas que vai ter as seguintes rotas. Root com path raiz, que vai para o elemento home. Depois a gente vai criar os outros. A gente vai criar para sobre, projetos, contatos. Conforme a gente for criando as páginas, a gente só duplica essa linha aqui e faz os importes que são necessários para o componente funcional aparecer sem problema. Feito isso, o que é que a gente precisa fazer? Esse arquivo roots, tá beleza, tá pronto. Vou fechar ele aqui. No nosso arquivo app.jsx, ao invés de abrir home, a gente tem que abrir o nosso app de rotas. Aqui, ao invés de home, a gente vai abrir o nosso approots. Então, lembre-se, lá dentro ele tem esse nome aqui, approots, né? Então, eu vou ter que fazer o import dele. Ctrl espaço, ele vem aqui do meu roots. Observem, eu importei o approots de roots. Essa linha aqui de import do home eu tenho que apagar, porque ela não existe mais. Prestem bem atenção, pessoal. Aqui eu tenho o meu gestor de rotas, que é o approots, que eu chamo ele aqui dentro da minha aplicação principal, dentro do meu componente de entrada da minha aplicação. Beleza, feito isso, se vocês forem observar, eu vou atualizar aqui a página. Ele está dando um errinho aqui porque o nosso roots está usando a extensão .js. Isso aqui é mais uma questão de configuração do nosso ESLint. Então, no meu arquivo roots, eu vou até fechar ele aqui, no meu arquivo roots, com o botão direito, eu vou clicar para poder renomear. Ao invés de JS, no final eu vou colocar JSX. Então, roots.jsx. Vou atualizar aqui a minha aplicação. Observem que ela carregou sem problema. Como nós estamos trabalhando com o Vite e utilizando o ESLint, então ele vai dar algumas regrinhas que geralmente vão dar uma certa bugada, tá? Mas não se assustem com isso. Então, nosso arquivo roots.jsx tem que ser com essa extensão para que ele possa fazer o import e o export corretamente. Mas observem que está funcionando. Então, se eu vier aqui e digitar barra, tecla Enter, ele vai conseguir acessar essa página, que é a nossa página Home. Nós vamos criar as páginas sobre projetos e contatos de uma forma rápida, só para que a gente possa ter uma noção sobre elas, criando só o index delas de fato, e nós vamos ver como a gente vai fazer para poder navegar entre essas páginas. Então a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui no nosso projeto. Então, por exemplo, dentro de Pages, na pasta sobre, botão direito, novo arquivo, index.jsx, e daí eu vou ter que criar a página aqui, obviamente. Então, function sobre, vou fazer aqui um return. No caso, eu vou colocar aqui só uma tag h1 por enquanto, com o nome sobre. Vou fazer aqui o export default dessa página sobre e vou teclar Enter, tudo bem? Então, só isso por enquanto. Eu vou copiar esse código do index da minha página sobre, vou copiar ele, vou fechar, recolher aqui, vou criar o index de projetos, index.jsx, vou colar aquele código e só mudar aqui para projetos. Eu sei que existem cursores múltiplos aqui, mas no meu notebook geralmente dá problema aqui por causa de uma certa configuração que tem aqui na minha placa de vídeo. Beleza, vou copiar, vou para a página de contatos, vou criar o index dela também, index.jsx, lembrando que a gente precisa ter o CSS também, mas isso a gente vai fazer depois. Então, basicamente aqui a gente vai pegar e mudar para contatos, contatos, contatos. Então é uma estrutura super simples. Uma function com o nome do componente que retorna só uma tag h1 com o nome dele e com export default do nome dele. Beleza? Então a gente criou o index aqui de contatos, de projetos, do sobre e a gente já tem obviamente do home. Tudo bem? Agora que a gente já tem esses componentes criados de fato em Pages, a gente pode vir dentro do nosso arquivo roots.jsx. O que a gente vai fazer? Vou clicar na linha aqui da primeira rota, Shift Alt seta para baixo. Eu vou fazer isso mais 3 vezes,
1, 2, no caso eu tenho que ter 4 no total, né? Então, que é sobre projetos e contatos, tudo bem? Então, no segundo aqui vai ser barra sobre, e eu vou mudar aqui para o componente chamado sobre. E assim eu vou fazer com os outros, barra projetos, e aqui também projetos. E aqui barra contatos, que eu também vou mudar para contatos com a letra C, maiúscula. Então, barra sobre, barra projetos, barra contatos, tudo bem? Sobre, projetos e contatos, sempre começando com letra maiúscula. Vou clicar no final deles, Ctrl espaço. Não deu o import? Não tem problema. Vou clicar aqui na linha do import do Home, Shift Alt seta para baixo, vou fazer 3 vezes. E aquele esquema, eu vou colocar aqui sobre, vou colocar aqui projetos e vou colocar aqui contatos. Então eu estou fazendo o import da página sobre, da página projetos e da página de contatos. Beleza? Então o nosso arquivo, observem aqui que o nosso arquivo de rotas está com 21 linhas, já dando acesso para todas as 4 principais páginas, com exceção da página 404 que a gente vai fazer numa aula oportuna. Então, Home, sobre, projetos e contatos, cada uma com a sua rota e com seu path específico que vai abrir o seu componente funcional, que é a sua página específica. Feito isso, beleza, vou para a minha aplicação. Se eu clicar nos links, não vai funcionar ainda, né? Mas se eu vier aqui e digitar barra sobre, eu consigo acessar a página sobre. Se eu acessar a barra projetos, eu consigo acessar. Se eu colocar barra contatos, eu consigo acessar. Se eu colocar aqui barra home, ele não encontrou nada, né? Que ele não sabe como tratar ainda páginas que não existam com rotas que não existem. Mas eu vou tirar aqui a barra, vou teclar Enter, ele vai voltar para a raiz do nosso projeto. Beleza, conseguimos criar todas as nossas rotas no arquivo routes.jsx. Tudo bem? Vou fechar aqui essa aba, tudo bem? Fechei. Esse nosso arquivo app, que é o nosso arquivo de entrada, observem que ele está bem curtinho, super simples, ele está só chamando o nosso app de rotas, que é o nosso gestor de rotas. Vou fechar ele aqui. Vou recolher aqui esse monte de pastas que estão abertas, vou recolher a pasta Pages e a gente vai fazer um pequeno ajuste no nosso projeto. Nós temos um componente chamado Header. Vou abrir o index dele, que ele tem links. A gente não trabalha com links na tag A quando a gente trabalha com React. A gente trabalha com um componente chamado link, justamente do nosso gestor de rotas. Então percebam o que a gente vai fazer. A gente vai substituir essas informações por um componente chamado link. Então aqui na tag de abertura, você poderia apagar tudo, mas a gente vai criar um componente chamado link. Observem que ele é do React Routed On, ele já até sugeriu aqui para mim, então eu vou clicar para ele poder fazer o import. Vejam que ele fez o import aqui em cima. Ele importou um elemento chamado link, que no caso é um componente, da minha lib chamada React Routed On. No link, na tag de abertura, a gente tem uma propriedade, uma props, que a gente tem que indicar o path, que é aquele caminho. Então, se for para barra, vai abrir home, tudo bem? Aqui nesse outro link, eu vou fazer um link para, que é um link to, que é para barra sobre. Observem aqui, eu acho que ele colocou um T, eu coloquei um T a mais errado, né? Mas observem aqui, eu vou fazer uma cópia desse conteúdo, vou colar aqui dentro para poder substituir. Depois a gente faz só as modificações que são necessárias. Então aqui dentro vai ser projetos e aqui contatos. Tudo bem? Então percebam, nós temos na nossa barra de navegação um link para a raiz, um link para a barra sobre, um link para a barra projetos, um link para a barra contatos, beleza? E esse aqui, sempre o nosso link da aplicação também, nossa logo da aplicação sempre também tem que ter um link. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um link para a minha raiz. Geralmente a logo da nossa aplicação ela tem que linkar para a raiz. Então eu vou envolver aqui o meu span, que tem o meu nome, com um link para a minha raiz. Tudo bem? Então observem aqui, um link para a minha raiz. Se eu for na minha aplicação, observem que aqui, ó, inclusive ele está fazendo hover, né? Porque ele está com a formatação. Então se eu clicar aqui, ele vai para a raiz. Se eu clicar aqui, ele vai para a raiz. Se eu clicar em sobre, ele vai para a página sobre. Só que a gente não está conseguindo voltar, né? Porque a nossa página ainda não está completa. Mas eu vou voltar aqui no botão de navegação. Vou clicar aqui em projetos. Observe que está funcionando.
Eu vou clicar aqui em contatos, observem que está funcionando. Então agora, utilizando o componente link da nossa lib React Router DOM, está tudo funcionando beleza. Então os ajustes que eram necessários de ser feitos dos links no nosso componente header já estão concluídos com sucesso. Salvei, vou fechar, recolher aqui a pasta, recolher aqui a pasta de componentes. Vamos fazer ajustes nas nossas páginas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai procurar manter uma estrutura básica nas nossas páginas. Por enquanto, a gente vai trabalhar com repetição de código. Porém, a gente vai ver depois uma funcionalidade para a gente evitar essa repetição de código. Mas eu vou nas páginas que não estão ainda com o conteúdo completo. Vou na página sobre, aqui dentro de index. Observem que eu só tenho uma tag H1 com o conteúdo sobre. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa tag H1. Vou fazer Ctrl X para recortar. Vou criar um fragment. Dentro desse fragment, eu vou colocar um header. Lembrando que eu tenho um componente header, então vou ter que importar. Não está aparecendo? Vamos lá. Import header from, aspas simples, barra, componentes, barra, header. E daí, Shift Alt seta para baixo, eu vou importar aqui o footer e aqui o footer. Vou fazer Ctrl V para colar o título e vou colocar aqui o footer. Então, eu vou procurar manter essa estrutura. Eu vou ter o header e o footer e um conteúdo. Tudo bem? Então, eu vou procurar manter essa estrutura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou logo copiar essas duas linhas aqui e colocar nos outros arquivos. Aqui dentro de projetos, eu vou colocar. Aqui dentro de contatos, também vou colocar nas duas linhas lá em cima. Então, contatos, projetos e sobre. Então, já coloquei. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar o conteúdo, colocar dentro de um fragment e chamar esses componentes. Então, vou colocar aqui um fragment. Vou chamar meu componente header. Vou colocar o conteúdo e vou chamar o meu componente footer. Então, quando eu fecho aqui, funciona beleza. Eu posso até copiar aqui. Tá? Vou nos outros aqui, colo. Nesse aqui já foi, né? Vou só salvar e fechar. Só falta pegar aqui o footer. Vou só copiar aqui. Vou colar aqui embaixo. Aqui não está funcionando porque isso tem que ficar dentro de um fragment. Então tem que colocar aqui um componente, uma divisória ou um componente pai que acomode todo mundo. Um pai ou mãe. Beleza. Então eu procurei basicamente repetir a mesma estrutura. Header e footer, que são componentes, e um conteúdo. Então eu vou ter como retorno dentro de um fragment, um header, conteúdo e um footer. Isso eu fiz para todas as páginas principais, para as 4 páginas principais. Se a gente for para a nossa aplicação agora, a gente vai conseguir navegar entre as páginas. Então home, sobre, observem sobre, projetos e contatos. Isso aqui está parecendo muito colado porque a gente não tem aqui um componente visual que controle a exibição do conteúdo, como container, mas isso a gente vai ver numa aula oportuna, tudo bem? E se eu clicar sempre aqui, eu volto para home. Então, sobre, home, projetos, home, contatos, home. Então, a gente já está conseguindo navegar em todas as rotas da nossa aplicação. Agora tem um detalhe, a gente tem um botão aqui que é saiba mais sobre mim. Se eu clicar nele, ele não vai para lugar nenhum, mas o ideal é que eu clique aqui e ele vá para a minha página chamada sobre. Então, o que a gente pode fazer? Dentro da nossa página Home, nós temos um arquivo index.jsx com um botão Saiba Mais Sobre Mim, que teoricamente deveria direcionar a gente lá para o link da página correspondente, que é a página sobre. Então, eu vou substituir essa minha tag button pela tag link. Tudo bem? Ele está dando um erro aqui porque eu preciso fazer um import. Ctrl espaço, vou fazer aqui o import do link do nosso React Router DOM. Esse meu link precisa ter uma propriedade chamada to, que é para, barra, sobre. Então observem, eu tenho um link para barra sobre, com uma class name aqui, com conteúdo, beleza. Fiz isso. Ele perdeu aqui a formatação, depois a gente pode bater cabeça com isso, tá? Mas o foco principal é que eu já tenho um link aqui. E se eu posicionar a seta, até aparece lá embaixo indicando, e se eu clicar, ele vai para o sobre. Eu posso retornar. Ele vai para o sobre. Eu posso retornar. Tá? Então essa formatação a gente pode bater cabeça com relação a ela, para ver como é que a gente faz para que ela funcione. Observem aqui que a gente tem a class btn e a class
head. Então a gente tem aqui o nosso arquivo app.css. Para que ele possa funcionar, como ele é um componente link, é como se ele fosse um componente que não ocupa uma linha por completo, por isso que os recursos aqui de padding não funcionaram corretamente. Então a gente vai fazer aqui alguns pequenos ajustes. Um dos ajustes que a gente vai fazer aqui, no caso, por exemplo, dentro dessa nossa propriedade do btn, eu posso colocar inclusive aqui embaixo, eu posso mudar o display dele para display flex. Salvei, deu uma atualizada, observem que ele já mudou aqui, só que ele não está bem alinhado, né? Então eu posso colocar um align items center e um justify content center. Então eu adicionei essas três linhas, um display flex, um align items center e um justify content center. Observem que ele já ficou no centro, só que ele está com sublinhado, né? Então aqui seria interessante que a gente colocasse o text decoration none, text decoration none. Então observem que agora já funcionou perfeitamente. Então o que a gente acrescentou foi basicamente 4 linhas aqui. Display flex, align item center, justify content center e o text decoration none, ou no one, né? Beleza, com isso a gente já tem aqui as páginas mais essenciais, não com todos os conteúdos obviamente, né? E nós já temos a parte de rotas, que era o foco principal e essencial da aula de hoje. Antes de finalizar a aula de hoje, eu preciso deixar alguns avisos básicos para vocês. Lá no GitHub Edson Maia, no meu GitHub Edson Maia, eu já tenho o repositório do portfólio com as aulas postadas. Tem uma pasta aqui chamada instruções, se vocês acessarem, tem as aulas. Aqui no Readme tem um link para elas, com todas as instruções do que a gente viu ao longo das aulas. E eu estou separando as aulas por branch, eu estou fazendo um galho para cada aula. Então, na main, a gente tem a aula 1. Eu criei uma branch para a aula 2, então se você quiser ver o código da aula 2, você clica aqui na opção de branch e aí você acessa aula 2. Se você quiser a aula 3, aí você vai clicar e acessar a aula 3 e assim por diante. E na pasta de instruções, você vai ter acesso às instruções das aulas, todas as instruções. Então, se você vier aqui em aula 01, está em formato Markdown, tá todas as instruções passo a passo, dá para você copiar, dá para acessar links, dá para você seguir aqui tudo passo a passo bem bonitinho. Eu vou colocando ao longo das aulas todas as instruções aqui para vocês, na medida do possível, dentro do tempo que eu tenho, obviamente. O projeto do Figma eu estou procurando atualizar, a gente vai ver como criar as novas páginas e trabalhar com os novos recursos nas próximas aulas. E eu tenho também um canal do Discord que eu deixei o link na descrição do vídeo, que dá para vocês acessarem caso vocês tenham dúvidas. Mas também pode acessar o meu Instagram, professor Edson Maia, o meu canal, obviamente, do YouTube. Nos vídeos vocês podem fazer os comentários que eu vou respondendo na medida do possível. E aí dá para a gente tirar dúvida e pegar dicas, sugestões e tudo mais. Então, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!